A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre como fazer a obra de Deus. Vamos ler inicialmente um texto no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, meu Pai, por esse momento, por estarmos na Tua casa, mas necessitamos ouvir a Tua voz. E eu te peço nesse momento que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Meu Pai, aqueles que irão ouvir a mensagem de Deus, eles sejam alcançados por essa palavra e que compreendam, Senhor, todos os planos e os propósitos de Deus em sua vida. Assim está, Senhor, essa mensagem e que venha de encontro ao nosso coração. E que o nosso coração seja a terra boa, que recebe a semente e produz frutos. E assim está em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, como realizarmos a obra de Deus? Realizar a obra de Deus significa também Deus se revelar em nossa vida. Então, como Deus se revelará em nossa vida? Como o mundo saberá que somos povo de Deus? Se nós olharmos na palavra de Deus em Atos 3, nós vamos ver Pedro e João indo ao templo. A Bíblia diz que eles iam para a oração da hora nona e estavam entrando por uma porta chamada Porta Formosa, e nessa porta estava um homem coxo, um homem paralítico. Ele então estende a mão para Pedro e para João e pede uma esmola. E Pedro então diz para ele: olha para nós. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O texto diz que aquele homem levantou e andou. Veja bem, vamos olhar para isso. Quando Pedro diz para ele: olha para nós, Pedro não disse: olha para o céu. Pedro não diz: olha para Deus. Pedro diz: olha para nós. Perceba Pedro fazendo a obra de Deus. E a obra de Deus sendo revelada na vida dele. A Bíblia diz que o fruto, Jesus quer que nós damos frutos e que os frutos permaneçam. Então veja, o fruto de Deus se revelando na vida de Pedro e João. Então Jesus quer que nós demos frutos e esses frutos, eles permaneçam. Então nossos frutos irão declarar e evidenciar Deus em nós. Deus não pretende ficar oculto em nós. Deus quer ser revelado em nossa vida. Deus quer que o mundo veja em nós a presença dele. Deus quer que através de nós Ele seja conhecido, Ele seja revelado.
E em João 6 nos mostra um dos sermões mais duro de Jesus. Foi tão duro o sermão em João 6 que o texto diz que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele após esse discurso. E após esse discurso, Jesus então direciona para aqueles que estão, para aqueles que permaneceram com ele e diz: vocês querem ir embora também? Perceba, veja, irmão, Jesus sai, esse texto em João 6, é quando Jesus então ele está saindo da multiplicação dos pães e peixes, ele anda sobre o mar, ele vai para o outro lado, Cafarnaum. Aquela multidão que participou da multiplicação dos pães e peixes vão em busca de Jesus, não encontram, então atravessam o mar para estar com Jesus, e quando eles pegam os barquinhos que estão ali, atravessam o mar, encontram Jesus, e quando veem Jesus, Jesus diz para eles: vocês me procuram não por causa dos sinais que vistes, vocês me procuram por causa do pão e do peixe. Jesus então tem um breve diálogo com eles. Aí chega então no versículo 28, que então eles perguntam para Jesus: que faremos para executarmos a obra de Deus? Como iremos realizar a obra? E realizar a obra significa Deus está evidente na vida deles. Quer dizer, Deus sendo revelado, eu estou fazendo aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus determinou. Então veja bem, essa história que eles chegam até Jesus e perguntam isso, porque eles tinham em mente, como judeus, que acreditavam que se faria a vontade de Deus com o cumprimento dos mandamentos, o cumprimento rigoroso da lei, com suas regras, com seus preceitos. E Jesus deixa claro que fazer a obra de Deus é crer naquele que foi enviado por Ele. Então nós temos que entender que fazer a obra é crer em Jesus. E crer em Jesus é Deus se tornar revelado em nós. Deus se tornar evidente em nossa vida. Deus tem um propósito em nossa vida. Deus tem um propósito em cada um de nós. Existe uma razão, existe um motivo pelo qual Deus te alcançou. O texto diz em Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Perceba, há em Deus a vontade de se revelar através de nós, através do seu povo, através dos seus filhos, através da igreja. Logo necessitamos fazer a vontade de Deus. E como fazer a vontade de Deus? Como fazer a obra de Deus? Como fazer Deus ser revelado em nossa vida? Como que o mundo verá que somos de Deus? Como o mundo saberá que nós pertencemos a Deus? Crer em Jesus Cristo, manter a fé. O que ocorre
em nossa vida, quando cremos, para que se torne evidente em nós, é fazer a obra, fazer a vontade, crer em Jesus. Mas inicialmente, Deus espera algo em nós. O que Deus espera em nós? Começamos pela mudança. Começamos pela mudança. A mudança que ocorre dentro de nós. É necessário que isso aconteça. Porque à medida que sou transformado, à medida que eu seja transformado pelo Espírito Santo, isso faz com que eu me torne mais parecido com Ele. Logo, a mudança, a transformação é algo que acontece não em um único momento, mas acontece diariamente. Essa mudança, a transformação, ela precisa acontecer em nossa vida diariamente. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz assim: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, a transformação é algo inerente da vida cristã. É uma experiência que acontece em minha vida, na sua vida, quando? Todos os dias. Logo, eu hoje não sou o mesmo de ontem. Amanhã eu não serei o mesmo de hoje. Por quê? Porque eu fui transformado a cada dia. Você foi transformada a cada dia. Então eu preciso contemplar, ver em Deus essa transformação, essa mudança que Deus estabelece na minha vida e na sua vida e na sua igreja. E como que isso se dá? Paulo também escreve aos Coríntios, no 2 aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Veja, Deus sendo revelado em quem? Em nós. A glória do Senhor sendo revelada em nós. Então veja bem, como diz no texto, como um espelho a glória do Senhor. Nós refletindo a glória de Deus. O texto diz: somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós somos transformados em quem? Em Cristo. Quando? Quando nós contemplamos a glória do Senhor. O que é contemplar a glória do Senhor? Contemplar a glória do Senhor é contemplar a vida de Jesus. É contemplar a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. Isso nós conseguimos contemplar através de quem? Através do Espírito Santo. E que isso vai promover em nossa vida? Transformado. Então, quando nós contemplamos Cristo, fazer a obra, esse questionário, fazer a obra de Deus. O que é fazer a vontade de Deus, a obra de Deus? Jesus disse: quando vocês creem naquele o qual Ele enviou. Isso significa, e quando nós contemplamos a obra de Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, nós somos o quê? Transformados. Deus então nos transforma. Como? Através de quê? Através do Espírito Santo de Deus. Um dos exemplos que a Bíblia nos mostra, claro e evidente, de transformação, foi o que aconteceu na vida de Pedro, discípulo. Pedro, antes do Pentecoste, Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus é preso,
é levado. Pedro então segue. E ele chega então no pátio onde avista Jesus preso. Uma serva, o texto diz que era uma criada, reconhece Pedro e diz: você é discípulo dele. O que Pedro diz? Não, eu não sou discípulo dele. Logo mais, numa fogueira, mais um diz assim: você é discípulo dele? Não sou. Passa-se uma hora, mais uma vez, uma pessoa chega para Pedro e diz: você é discípulo dele? Pedro o quê? Nega. Então, por 3 vezes, Pedro, discípulo, nega. Por que ele nega? Porque ele tem medo. Pedro chora, Pedro foge. Porém, se você ler Atos, no dia de Pentecoste, Pedro, tomado pelo Espírito Santo, veja lá, como pelo Espírito do Senhor, ele é transformado. E aquele Pedro que negou, aquele Pedro que chorou devido à sua negação a Jesus, aquele Pedro que fugiu, ele agora é transformado. Eles estavam trancados no cenáculo. Pedro então abre as portas do cenáculo. Pedro então olha para aquela multidão. E agora não mais com medo, não mais temeroso. Ele diz: esse Cristo que vós crucificastes e mataste, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Mestre. Veja Pedro, transformado. Houve uma mudança na vida de Pedro. Não foi uma mudança física, porque fisicamente ele era o mesmo, mas foi uma mudança no seu interior. A essência de Pedro foi transformada, foi modificada pelo Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito que operou em Pedro, opera em cada um de nós. Esse mesmo Espírito opera em cada um de nós. Precisamos passar diariamente por essa mudança. Para quê? Para Deus se tornar evidente. Para Deus se tornar evidente em nós. Para que possamos realizar a obra de Deus. Então, é importante também entender que para fazer a obra de Deus, para Deus fazer a transformação em nós, Ele não depende de nós. Deus não depende de nós para fazer a mudança que Ele quer fazer em nós. Eu preciso entender isso. Porque Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus nunca dependeu da capacidade humana para fazer algo em relação ao seu propósito. Deus não depende da capacidade humana. Se você ler em Êxodo 3, quando Deus chama Moisés para livrar da mão de Faraó os filhos de Israel, ele então tem um breve diálogo com Deus, e ele diz então para Deus: Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus então responde para ele. Perceba o que Deus responde para ele. Deus diz assim: eu serei contigo. Deus não disse eu sou contigo. Deus disse eu serei contigo. O que Deus está dizendo? E quem vai fazer, Moisés? Sou eu. Eu
que vou fazer. Então eu preciso entender que diante da incapacidade, porque Moisés, ele expressou para Deus o quê? A sua incapacidade. Ele disse: Senhor, quem sou eu para ir diante de Faraó? O que ele mostrou? A sua incapacidade. Assim como você, assim como eu, assim como todos, temos as nossas incapacidades. Mas eu preciso entender que devemos confiar unicamente em Deus. Devemos confiar unicamente no Senhor. Pedro era como você, era como eu. Davi, Paulo, era como nós. Eles tinham as suas limitações, eles tinham as suas incapacidades, mas Deus não dependeu da capacidade deles para fazer o que Ele queria na vida deles. Assim também como nós. Deus não depende da nossa capacidade. Ele depende que nós creiamos naquele que Ele enviou. Logo, acontecerá na minha vida e na sua vida a transformação que Deus espera que aconteça. Todo o mundo quer ver a mudança em sua vida. E essa mudança vai refletir na obra que Deus irá fazer em você. Então, quando nós evidenciamos Deus em nossa vida, estamos evidenciando a obra do Senhor. Para isso é necessário que ocorra a transformação. A questão é, a transformação, ela é dolorosa. Não é fácil ser transformado. Para alguns o processo é um pouco mais rápido, para outros um pouco mais prolongado. Sabe por quê? Porque nós somos, dentro do processo de transformação, nós somos o barro. E como que é o processo de transformação do barro em um vaso? O barro, ele fica de molho. Para quê? Para que se possa fazer curva nele. Isso significa fazer essas curvas, quer dizer, vai mexer na estrutura do barro, assim como vai mexer na sua estrutura a transformação. Para sermos transformados, nós precisamos deixar Deus mexer em nossa estrutura. Aonde não tem curva, Ele vai fazer. E depois de já feitos os moldes, está pronto? Não. Ele vai para o forno. Para quê? Para ser queimado. Irmão, não é fácil. Mas vamos entrar no forno. Ou pelo forno está pronto? Não. Tem que passar por uma lixa. Para ficar lisinho. E a questão, irmão, que essa lixa são instrumentos de Deus. Se você vê a história de Israel, divide-se em 2 reinos, Israel e Judá. Quando Judá passa então pela lixa, Deus usa quem? Nabucodonosor, para lixar Judá. Então eu preciso entender que não é fácil passar por esse processo de transformação. Porém, é um processo necessário. Depois de passar por a transformação, que não acontece uma única vez, eu lembro, volto a repetir, ela é diária, Deus então começa a nos dar experiências. E como se vêm as experiências? As experiências estão relacionadas no treinamento que Deus quer me dar, para que possa me usar no futuro. Então nós vamos passar por treinamentos. Sabe, essa dor, esse sofrimento, essa preocupação que você tem
faz parte do treinamento para que Deus possa te usar. Então, antes de te usar, Ele vai te preparar. Deixa Deus te treinar. Deixa Deus te preparar. Quando Deus, então, chama Abrão e faz uma promessa a Abrão, e Abrão, então, Deus chama Abrão e antes de fazer a promessa, Deus diz assim: olha, eu vou te dar um treinamento. Olha o treinamento de Abraão. Está lá em Gênesis 15. Manda ele fazer um sacrifício. Abraão pega uma novilha, uma ovelha, 2 pombinhas, bota no altar e ora a Deus e fica esperando o fogo consumir o holocausto. E nada do fogo vinha. E ele passa do amanhecer até meio-dia orando e nada do fogo vinha. A parte da tarde, Abraão fica a tarde inteira espantando as aves de rapina. Percebe, irmão, no teu treinamento, os inimigos virão para roubar o teu sacrifício, assim como aconteceu com Abraão. Mas o texto diz que no final da tarde veio densas trevas e Abraão adormeceu. Aí ele acorda, desperta, quando desperta o fogo do holocausto sendo consumido. Deus então recebe aquele sacrifício dele. Assim como na sua vida. Não permita que os demônios roubem o seu sacrifício. Muitas pessoas vêm muito bem na caminhada cristã, mas de repente, por alguma situação, por algum problema, acaba se afastando dos caminhos do Senhor. O que aconteceu? As aves de rapina foram lá e tomaram o sacrifício daquela pessoa. Os demônios foram lá e tomaram o sacrifício daquela pessoa. Entenda, irmão. Satanás, ele quer roubar o teu sacrifício, mas não permita que as suas ofertas, o seu sacrifício, seja roubado pelo inimigo. Não corra do ataque dos adversários. Porque entenda uma coisa, você precisa ter consciência que quem é por você, quem é contigo, é Jesus, é Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembre-se que Satanás, com toda a sua força, ele não tem poder nenhum sobre você. Sabe por quê? Porque Jesus está contigo. Esteja com Jesus. Creia nele, naquele que Deus enviou. Quando você crê nele, você tem a consciência de quem é Jesus. Quem é Jesus? O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 17 e 18. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então veja, Cristo habite em nosso coração. E habitando em nosso coração, nós estaremos arraigados, enraizados no amor. E enraizados no amor significa poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja largura, comprimento, altura e profundidade. A largura, ela significa que o amor de Deus abrange a todos indistintivamente. Deus não vai fazer acepção. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso quer dizer, a largura. E o comprimento? O comprimento refere-se ao tempo. Deus não está limitado em um determinado tempo. Ele é o início e o fim. Deus não tem início, não tem fim. Então perceba, o comprimento, a história, durante toda a história, Deus esteve presente. E o texto continua dizendo que
a altura. Altura significa que o Filho amado de Deus veio dos céus para nos salvar. Então, a altura chega até o céu. E a profundidade significa todo o sofrimento infinito que Jesus sofreu para expiar os nossos pecados. Ele morreu por nós, na sua profundidade, na sua humilhação. A Bíblia diz que ele não teve usurpação ser Deus, mas antes se esvaziou. Na profundidade do seu amor, ele se esvazia para assumir o seu e o meu lugar, para que nossos pecados fossem perdoados. Faça a obra de Deus. Seja um instrumento de Deus para anunciar o querigma. Significa a mensagem salvadora, as boas novas. Mas não se limite apenas ao querigma, a mensagem. Durante muito tempo na história, a igreja ficou limitada ao querigma, a mensagem. Mas só que Deus não quer que nós somente fale dele, mas Ele quer que a obra dele seja evidenciada em nós. Isso significa estender a mão para o necessitado. A obra que Deus quer que nós realizemos não é obra parcial, mas uma obra integral. A missão da igreja não é parcial. A missão da igreja é integral. É dar a mensagem, mas também estender a mão para o irmão. Jesus trouxe a mensagem, mas ele multiplicou o pão e o peixe. Falar do amor de Deus é também ajudar o necessitado. Estenda a mão para o necessitado. No momento em que vivemos em nosso país, um momento de crise, estenda a mão para o necessitado. Divida com alguém aquilo que você tem. Essa também é a vontade de Deus. E assim Deus será revelado na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus o abençoe. Que Deus resplandeça sobre a sua vida a sua luz. E lhe dê paz, hoje e sempre, e eternamente. Amém.